Olá pessoal, continuando na temática do sistema endócrino, vamos falar um pouco hoje sobre o pâncreas. Anatomicamente falando, o pâncreas é um órgão retroperitoneal com relações anatômicas com o estômago, mas principalmente com o duodeno. O pâncreas, através do ducto pancreático, que se junta com o ducto cístico para formar o ducto colédoco, promove a liberação de suas secreções no duodeno. O pâncreas ele basicamente tem duas porções, a porção exócrina e a porção endócrina. A que nos interessa hoje é a porção endócrina. A porção endócrina do pâncreas é basicamente formada pelas ilhotas de Langerhans, que tem 4 tipos principais de células. As células beta, que são produtoras de insulina, as células alfa, produtoras de glucagon, as células delta, que são produtoras de somatostatina, e as células PP, que são responsáveis pela produção do peptídeo pancreático. Na aula de hoje nós vamos falar principalmente da insulina e do glucagon, enquanto a somatostatina, que tem uma função principalmente de regulação negativa da insulina e do glucagon, não será citada, e o peptídeo pancreático, que tem uma função de principalmente diminuir as secreções pancreáticas em prol das secreções gástricas, também não será citado. Falando um pouco da insulina. A insulina é produzida nas células beta e ela tem diversas partes na sua produção. Ela é sintetizada a nível ribossomal, em pré-proinsulina. Depois, ela é maturada no redículo plasmático rugoso em proinsulina. E aí, antes de ser armazenada em vesículas, ocorre a clivagem da cadeia A e da cadeia B do peptídeo C, caracterizando a conversão de proinsulina em peptídeo C. E aí, para a liberação da insulina, nós temos que as células beta são permeáveis à glicose independentemente da insulina. E aí esse aumento nos níveis de glicose promove, por fim, um aumento nos níveis de ATP, que vai fechar o canal de ATP e potássio, induzindo a despolarização celular. Quando ocorre essa despolarização, ocorre a abertura dos canais de cálcio, aumentando os níveis de cálcio intracitosólico, que por fim culminará na liberação das vesículas, na mobilização das vesículas de insulina. A insulina ela atua através de duas maneiras principais, tanto através da via da MAP quinase, na qual ela vai promover aumento da expressão genética, proliferação celular, crescimento celular, e através da sua via metabólica do fosfatidil-inositol trifosfato, na qual ela promove síntese de lipídios, proteínas e glicogênio, e também aumenta na sobrevivência e proliferação das células. E, em última análise, a insulina promove a mobilização das vesículas de transportadores GLUT4 para a membrana celular, transportadores esses que são permeáveis à glicose. Aqui nós temos um panorama geral da ação da insulina. A insulina ela atua com um efeito anabólico, ou seja, ela aumenta a captação de carboidratos em diversos tecidos, seja no tecido adiposo, seja no fígado, seja no músculo. E isso vai mediar suas ações primordiais. A nível hepático, a insulina ela diminui a gliconeogênese, ao passo que aumenta a síntese de glicogênio. Ela aumenta a produção de lipídios, diminui os níveis de ácidos graxos livres. Então, ela vai, por fim, diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea, ao passo que favorece a estocagem de glicose na forma de glicogênio. No músculo, ela aumenta a captação de glicose, aumenta a produção de glicogênio muscular e aumenta a síntese proteica. Lembrando que existem dois tipos de glicogênio. O glicogênio hepático, que serve como reserva de glicose para todo o organismo, e o glicogênio muscular, que serve como reserva apenas para este tecido.
Além disso, diminui o catabolismo proteico, estimulando a síntese proteica. No tecido adiposo, ela induz o aumento de lipogênese, pois o acréscimo nos níveis de glicose intracitosólicos vão estimular a lipogênese e diminui a lipólise. Enquanto no sistema nervoso central, ela induz também saciedade. Sua regulação se dá principalmente através da homeostase dos níveis sanguíneos de açúcar, por assim dizer, os níveis sanguíneos de glicose. Quando nós temos altos níveis de glicose, nós temos uma maior secreção de insulina, e quando nós temos baixos níveis de glicose, nós temos uma maior secreção de glucagon. Dessa forma, procura-se manter um nível balanceado de glicose na corrente sanguínea. Agora, falando de algumas alterações pertinentes à insulina, vamos começar pela diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que cursa com a destruição das ilhotas de Langerhans de uma maneira autoimune, e ela é composta tanto de uma porção que é relacionada ao risco genético, quanto uma outra que é relacionada a fatores ambientais, que seriam a ativação imune, que culminará na resposta imune. Progressivamente, ocorre a destruição das células beta, diminuindo a capacidade do indivíduo de produzir insulina. E isso, a um relativo curto prazo, tornará o indivíduo insulino dependente, no sentido de que seu pâncreas não mais produz insulina e os seus níveis de glicose aumentados não são decorrentes de resistência do receptor, mas sim da baixa quantidade de insulina. Isso leva a uma grande exposição da formação de corpos cetônicos, a dificuldade do indivíduo na metabolização da glicose, vários efeitos deletérios. Já na diabetes tipo 2, nós temos uma diferente etiopatogenia. A diabetes tipo 2 ela tem um componente muito mais multifatorial do que a diabetes tipo 1. Apesar dela também ter componentes genéticos, muito da sua gênese se dá a partir de componentes ambientais, quais sejam dieta inapropriada, excesso de adiposidade central, sedentarismo. E ela se dá principalmente através de uma resistência do receptor de insulina à sua atuação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um defeito na sinalização, a fosforilação dos receptores de insulina é inadequada e a translocação das vesículas de GLUT4 para a membrana celular é dificultada, fazendo com que ocorra um aumento nos níveis de glicose sanguíneos. Então, como podemos ver, a priori não é uma deficiência na liberação de insulina, mas sim na resposta dos tecidos à insulina, causando um aumento de glicose no sangue, que por fim promove a glicosilação de diversas proteínas e enzimas, facilitando a ocorrência de eventos ateroscleróticos, eventos protrombóticos, que são uma das principais causas de morbidade presentes no diabetes tipo 2. Então, a diferenciação entre diabetes tipo 1 e tipo 2 encontra-se na seguinte. Em estágios iniciais, a diabetes tipo 1 ela é decorrente de deficiência na produção de insulina, enquanto a diabetes tipo 2 ela é decorrente de resistência à insulina. Claro que a longo prazo ocorre uma exaustão das células beta-pancreáticas na diabetes tipo 2 e o indivíduo vai passar a ser dependente de insulina. Todavia, antes desse estágio, ele pode usar fármacos que promovam a sensibilização do seu organismo à ação da insulina. Falando um pouco do glucagon, o glucagon ele é produzido nas células alfa do pâncreas. Ele é também um polipeptídeo e ele é liberado quando existem baixos níveis de glicose no sangue. E sua ação é vista como basicamente um pouco que reversa a da insulina, de forma que ele induz a quebra do glicogênio, induz a neoglicogênese, ou seja, ele induz a produção de glicose a partir de ácidos graxos, a partir de aminoácidos, ele induz a lipólise
Então, de uma maneira geral, o glucagon é um mobilizador das reservas energéticas do organismo. Sua regulação se dá através dos altos níveis de glicose. Quando o nível de glicose está alto, a produção do glucagon é suprimida, e quando ele está baixo, ela é aumentada.